nós vamos fazer mais uma correção do exercício sobre o campo magnético. Eu passei esse exercício na sexta-feira passada, quer dizer, na quinta-feira passada, né? Afinal, sexta foi feriado. E eu espero que pelo menos uma pessoa tenha tentado responder. Mas vamos lá, foi um exercício curto, facinho de responder, é só a gente prestar bastante atenção. Se você não respondeu, aproveita para responder agora. Primeira questão, pergunta o seguinte: como você definiria campo magnético com suas próprias palavras? Então, o campo magnético, gente, é nada mais, nada menos do que aquela região ou espaço que vai sofrer a influência de um ímã. É toda aquela região que, se tiver ali algum material, esse material, dependendo das suas propriedades, é claro, ele vai sofrer a atração de um ímã, como vocês estão vendo aí na foto. Então, nessa foto dá para a gente perceber bem claramente como é que o campo magnético ele está, né, distribuído aí pelo ímã, tanto no polo sul quanto no polo norte. A segunda questão é para vocês fazerem uma breve pesquisa sobre a importância dos ímãs. Como eu já falei, né, na nossa última aula, os ímãs eles são super importantes para a nossa vida, porque eles desempenham diversas funções. Eu não coloquei todas aqui, porque são muitas, mas, por exemplo, para a fabricação de rádios, né, de microfones, de caixas de música, os ímãs são muito utilizados nas TVs, nos equipamentos médicos e até no nosso micro-ondas. Então, o ímã, ele é essencial para a nossa vida moderna. Na terceira questão, ela pede para que você fale para que serve uma bússola e cite como é que ela funciona e onde é que ela surgiu. Bom, a bússola, como eu acredito que todo mundo sabe, ela serve para orientação. Então, se você estiver acampando, ou se você estiver fazendo alguma trilha, ou se você estiver perdido, você pode utilizar a bússola para se nortear, para saber onde é que você está, para saber qual a direção que você está indo. A bússola, ela surgiu na China, lá no século I, então é um equipamento muito antigo, não surgiu da forma que é hoje, tá? Então era algo bem artesanal mesmo. Hoje a bússola, ela é super tecnológica, hoje existem bússolas digitais, mas o que é que acontece? Basicamente, o funcionamento da bússola atual é: existe uma agulha, essa agulha ela é magnetizada e ela é colocada lá em um eixo. Na bússola, a gente pode observar, como vocês estão vendo na foto, que os pontos cardeais estão aí. Então, eu tenho norte, sul, leste, oeste. Como a Terra, ela tem tanto o polo sul como o polo norte, a Terra ela possui esse campo magnético, a agulha, ela sempre vai ser atraída ou para o polo sul ou para o polo norte. E assim você tem a noção da direção que você está indo. Então, por essa razão, gente, a bússola ela é super importante. Também na navegação, até hoje, todos os navios, os cruzeiros, os barcos de pesca, de carga, eles seguiam muito pela bússola, tá? Já na quarta questão, por que a Terra ela se comporta como um grande ímã? Nós também falamos isso na aula passada. Então, duas coisas principais que a gente precisa saber. A Terra, ela possui um campo magnético, tá? Então, por que ela possui um campo magnético? Porque lá no núcleo da Terra existem vários metais, tá? Então, alguns metais eles possuem propriedades magnéticas e acabam gerando esse campo magnético, tá? Então, aqui, ó, a Terra ela também possui o polo sul e o polo norte, justamente por isso, por ela se comportar como um ímã, por ela possuir essa quantidade de metais que se comportam como um ímã lá no núcleo dela. Então, se a gente observar aqui, essa imagem, nós vamos ver o planeta Terra, né? Como se ele tivesse ali cortadinho, e lá no núcleo nós vamos ver um pedacinho de ímã. É como se fosse o ímã. O núcleo,
aquela parte sólida do núcleo, ela pode se comportar como um ímã. Então, vocês veem também na imagem que existe um polo sul e um polo norte, e por essa razão a Terra ela se comporta como um grande ímã, ela contém esse campo magnético ao redor dela. E aí, na quinta questão, o que é que acontece se juntarmos o polo norte de dois ímãs? Eles irão se atrair ou se repelir? Bom, essa questão ela é super fácil. É óbvio que eles irão se repelir. Toda vez que vocês forem estudar física ou química, vocês precisam entender que coisas opostas elas vão se atrair, tá? Já coisas iguais, semelhantes, elas irão se repelir. Então, se eu junto o polo sul com o polo sul de outro ímã, eles irão se repelir. Se eu junto o polo norte com o polo norte, eles também irão se repelir. Mas se eu juntar um polo sul de um ímã com um polo norte de outro, aí sim vai haver atração desses polos, tá, gente? Isso é uma lei universal, não muda em nenhuma situação. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse exercício, vocês podem falar ou no meu privado ou lá no grupo da gente, tá, gente? Então, é isso. Uma ótima quarta-feira para vocês.